Terceiro e último bloco dessa nossa gravação de hoje, falando aí do artigo 421 até o artigo 435. Então, já conseguimos falar aí dos princípios, já conseguimos falar da boa-fé, e agora vamos falar da formação do contrato, e vamos falar da proposta, da oferta, que é um dos pontapés iniciais para a formação. Então, retomando aqui a apresentação de slides. Formação dos contratos. Proposta ou oferta, mais aceitação. É assim que um contrato se forma. Alguém oferece um produto, alguém oferece um serviço e a outra parte concorda. Principalmente nas relações de consumo, a gente vê muito disso. E aqui, a gente vai ver o princípio da obrigatoriedade, mais uma vez, e o princípio da relatividade. Ninguém é obrigado a contratar, mas depois que contrata, é obrigado a cumprir. É o pacta sunt servanda. O princípio da obrigatoriedade, combinado é combinado. O contrato faz lei entre as partes, muito doutrinador fala assim. E o princípio da relatividade, já tinha comentado com vocês. Ninguém é obrigado a contratar, mas uma vez que se contrata, criam-se obrigações perante as partes. Via de regra, terceiros não são envolvidos aqui no contrato. Então, vamos ver o que o Código fala sobre a formação. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, ou seja, desde a fase da oferta, ele já está vinculado ao contrato. Ele não pode oferecer um produto, oferecer um serviço, e na hora de formar o contrato, o teor do contrato, as cláusulas do contrato, o objeto, as condições, o preço, o valor, ser diferente daquilo que ele propôs, daquilo que ele ofereceu. Se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, algumas ressalvas aqui. Eu faço uma proposta, eu faço uma oferta de um produto, uma televisão, que geralmente custa R$ 2.200, e eu estou ofertando ela a R$ 1.600, um desconto significativo, mas eu limito a 20 unidades. Isso não é abusivo. Há algumas propostas, como, por exemplo, na venda de veículos automotores, até fiz uma observação no final, né, aquisição de veículo. Digamos que está sendo oferecido um carro novo, um carro zero, e eu aceito o seu carro usado, o seu seminovo, de entrada na aquisição do carro que eu estou te vendendo. Só que eu coloco na propaganda, eu coloco na oferta, eu coloco na proposta. Leia condições no site, leia o nosso regulamento. Isso não é uma propaganda enganosa, isso é permitido. Então, imagine o seguinte, eu aceito o seu seminovo na troca, na aquisição, como entrada de um carro zero. Porém, o seu seminovo deve ter 3 anos, não mais do que 3 anos de fabricação. Ele não pode ter mais do que 50.000 quilômetros rodados e outras condições mais. Além de tudo, o seu veículo vai passar por uma inspeção do meu mecânico de confiança. Ah, isso é abusivo? Não, não é. Eu falei na oferta, eu falei na propaganda, eu falei na minha proposta que eu aceitava sim o seu veículo, mas pedi para você ver o regulamento, e o regulamento pode estar no site, e nesse regulamento as normas eram muito claras, as condições eram muito claras. Veículo com até 3 anos, até 50.000 rodados, e ainda assim passando pela inspeção do meu mecânico. Não tem nada de abusivo nisso. Artigo 428. O contrato ele é formado pela proposta, pela oferta, mas ele depende do outro lado, ele depende de uma aceitação. E como é que essa aceitação ocorre? Ela ocorre na forma da lei, ou na forma que foi pactuado, ou na forma que foi proposto. Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta, e aí vocês vão ver lá que o artigo 428 esmiuça. Mas se a aceitação da proposta não ocorrer no tempo e na forma da lei, por exemplo, quando as partes estão presentes e eu estou ali te vendendo um celular, que seja um celular usado, um celular que é meu, da minha propriedade, aqui, estou desfazendo desse celular porque eu vou comprar um novo. Quer comprar esse meu celular usado? Nada impede. Não é uma relação de consumo, eu sou um particular, vendendo para outro particular, não faço isso de forma habitual. Não é um contrato consumerista, mas é um contrato de compra e venda para o Código Civil, e eu estou fazendo a minha proposta. Quer comprar um celular usado? R$ 1.000.
Um novo desse aqui custa, sei lá, 2, eu estou te vendendo meu usado por 1.000. Como é que vai se dar a aceitação? Na hora, imediata. É a primeira hipótese, 428. Se você falar, eu vou pensar, aí você vai para casa, no dia seguinte você fala, Cícero, eu quero comprar o seu celular. E eu viro e falo, mas eu já vendi. Você não tem como virar para mim e falar, não, Cícero, o artigo 427, ele te obriga, ele te vincula ao contrato. Você ofereceu esse celular ontem para mim, você tem que manter essa oferta e o preço, inclusive. Não, meu amigo. De acordo com o artigo 428, inciso 1, entre as partes presentes, você tem que dar sua resposta imediata. Sua resposta não foi imediata, eu não estou mais vinculado à proposta. É isso que o 428 oferta. E as outras hipóteses? Se as partes não estão presentes, há um prazo razoável, ou um prazo até na própria oferta que me vincula a ela. Lembra do que eu falei da TV? Limitei a 20 unidades. E a oferta era uma oferta relâmpago. Os 20 primeiros que entraram lá e compraram o televisor fizeram um bom negócio, fizeram um excelente negócio. Ah, eu entrei no site na mesma hora e não consegui. São 20 unidades, ela acaba muito rápido. E isso não é necessariamente uma prática abusiva, é uma prática até inteligente, é uma isca, porque se você quer mesmo aquela televisão, ali foi uma forma de fazer você entrar no site, de ver outros produtos, e você não é obrigado. Agora, a propaganda enganosa seria se eu não tivesse esses 20 aparelhos, esses 20 eletrodomésticos. Aí sim, eu estaria falando de uma prática verdadeiramente abusiva. A formação do contrato, claro que eu tenho que ter a observância ao direito do consumidor e a diferença entre dólares bônus e dólares malos aqui faz sentido. A propaganda enganosa é uma prática combatida pelo CDC, mas uma propaganda que enaltece o produto não é considerada uma propaganda enganosa. Agora, ofertar um produto que, de fato, não é aquilo que eu estou oferecendo, essa malícia não é uma esperteza, ela é má-fé, e ela é reprovada, e ela é combatida. Então, vamos ver lá, o artigo 429 do Código Civil. A oferta ao público equivale à proposta. Então, quando aparece uma propaganda na TV, quando aparece uma propaganda na internet, que seja nas redes sociais, ela é uma oferta ao público. Equivale à proposta. Quando encerra os requisitos essenciais do contrato. Então, ali eu tenho produto, eu tenho valor, eu tenho um prazo de entrega, eu tenho as especificações do produto, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. O camarada faz uma oferta e coloca os usos modernos, chamar no direct, me chama inbox para saber mais sobre o produto, sobre as condições do produto. Mas um mínimo tem que ser ofertado, porque essa história de me chama no privado, me chama no direct, me chama no inbox, pelo menos um mínimo do produto eu tenho que ter especificado no anúncio, e ali no inbox é para tirar a dúvida. A história de não aparecer o valor já é algo que pode ser combatido, que pode ser reclamado e que pode trazer consequências para quem está anunciando um produto, sem sequer anunciar o seu valor. Me chama no privado, me chama no direct, me chama inbox, é para tirar dúvidas, mas um mínimo da proposta tem que estar presente no anúncio. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Então, eu estou oferecendo um produto com condições especiais e que podem ser revistas a qualquer tempo, e isso eu já anunciei na minha oferta. Isso, na oferta ao público, isso na propaganda, já estava claro desde o começo. Ofertas e condições especiais por tempo limitado, ofertas e condições especiais enquanto durar o estoque. Isso não é prática abusiva, desde que eu respeite aquele tempo limitado, desde que eu respeite o que foi a quantidade que de fato existia em estoque. E nesse sentido, eu peço que vocês leiam, com um estudo complementar, a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. No artigo 37, vai estar falando do que é uma propaganda enganosa, e no artigo 67, o crime de propaganda enganosa, inclusive com a punição que é cabível, a sanção que é cabível. Então, como um estudo complementar, esses dois artigos do CDC são importantes.
formação dos contratos e aceitação fora do prazo. O contrato ele é formado de proposta mais aceitação. Alguém faz uma oferta, você vai lá e aceita. Artigo 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. O que significa esse artigo 430? Vamos falar de um contrato maior, vamos pegar um exemplo aqui extremamente avançado, vamos falar de uma empresa que quer comprar outra. A gente vira e mexe, tem algumas incorporações aí no Brasil, a Coca-Cola vira e mexe, compra outras marcas. Aquele suco, né, Del Valle, se eu não me engano, foi comprado pela Coca-Cola. Mate Leão, se eu não me engano, foi comprado pela Coca-Cola. Então, a Coca-Cola faz uma oferta. Não deixa de ser um pontapé inicial de um contrato. Ela faz uma oferta para adquirir uma empresa menor. Então, digamos que a Coca-Cola queira comprar, né, o Guaraná Príncipe Negro, aqui de Barbacena. Então, ela manda uma oferta milionária, e dá um prazo de 48 horas para a resposta. Então, se a parte para quem eu ofereci, ela não se manifestar em 48 horas, aquela proposta não está mais valendo. Isso é óbvio. Agora, digamos, só que eu pedi que a resposta fosse em 48 horas e que ela também fosse encaminhada por escrito, via SEDEX, para que ela chegasse rápido. E vamos dizer que o Guaraná Príncipe Negro tem interesse na venda, achou o contrato interessante, a oferta, aliás, do contrato interessante, e disse sim, nós vamos vender o Guaraná Príncipe Negro. Mandou pelo correio, mandou via SEDEX a aceitação. Só que, digamos que justamente, isso aconteceu de hoje para amanhã, e que amanhã os Correios entram em greve. E aí sim, a greve dos Correios não é culpa de nenhuma das partes, é um fator imprevisível, como fala aqui no artigo 430. Então, vamos dizer que, para o Príncipe Negro, está tudo certo. Fizeram uma oferta milionária, nós aceitamos, está vendido, já abrimos champanhe, já estamos aqui comemorando, estamos ricos, milionários, bilionários, sei lá. Só que a oferta não chegou para a Coca-Cola no prazo de 48 horas. Mas não por culpa de ninguém, mas por conta das greves dos Correios. O que o artigo 430 manda fazer? Respeitando aqui a lealdade, a informação, a colaboração, a cooperação entre o proponente e o aceitante, comunica a correspondência de vocês, a resposta de vocês chegou aqui fora do prazo, provavelmente por conta da greve dos Correios. Então, olha o artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Se o aceitante concorda, mas concorda fora do prazo, aquilo não vincula mais o proponente. E aí, uma nova tratativa, e nessa nova tratativa, uma nova proposta, uma nova oferta, com novas condições, com novas adições, restrições, modificações. É uma tratativa toda nova de negócio. Então, é nesse sentido que trabalham o artigo 430 e o artigo 431. A resposta chegou fora do prazo, mas sem culpa das partes, conforme o artigo 430, um caso de greve, um caso fortuito, o proponente deve comunicar isso ao aceitante: olha, eu recebi sim a sua aceitação, mas foi fora do prazo. Se ele não fizer essa comunicação, inclusive, responde por perdas e danos. Artigo 186, 927. Agora, se não for por nenhum fator imprevisível, não é nenhum fortuito, mas a resposta não chegou no tempo hábil, aqui, meu amigo, aqui não tem o que se fazer, não. Aqui, oferta mais aceitação não gerou um contrato. Por quê? Porque foi fora do prazo. E fora do prazo, o proponente não está obrigado a manter aquilo. Então, tem que se fazer uma nova tratativa e uma nova proposta, inclusive, como bem fala o artigo 431. O segredo da aula gravada é vocês irem pausando. Então, pega o artigo aí 431, pega a minha explicação e faz o teu caderno. Bateu dúvida? Volta um pouquinho no vídeo, escuta de novo, preste atenção no exemplo, que vai ficar claro para você a diferença de um e de outro. E nos contratos continuados? Coloca a seguinte situação. O camarada é um produtor, ele fabrica queijo.
E aí o vizinho tem uma fazenda que produz leite. E o vizinho oferece para o outro aqui. Eu estou vendo que você tem uma queijaria e eu tenho um leite aqui fresco, de excelente qualidade, passado aí por todos os controles da vigilância sanitária. Experimento do meu leite, vamos fazer aqui uma compra. E você concorda. E você gostou do leite? No mês seguinte, o vizinho pergunta, gostou? Pode mandar mais? Pode. E você recebe o leite, paga por ele, e no outro mês, pode mandar de novo? Pode. E assim vão por meses e anos e meses e anos, tudo de uma forma verbalizada, mas continuada. E aí, digamos que um belo mês, eu, dono da fazenda leiteira, vou entregar o que é habitual, vou entregar o leite daquele mês, e você vira e fala, não, eu não pedi leite esse mês. Não, mas você não pediu leite há muitos meses. Há muitos meses, há anos que você não pede leite. Eu só venho, entrego e você paga. Não, mas esse mês eu não pedi, então, já que eu não pedi, a gente não tem contrato nenhum, pode voltar com o seu leite para lá. Isso também é combatido pela legislação. Observa aqui. Artigo 432. Se o negócio for daqueles em que a lei não, em que não seja costume a aceitação expressa, ou seja, não estou falando de um contrato escrito, não estou falando da necessidade de um contrato formal, mas um acordo até verbalizado, ou o proponente já tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, se para o mês seguinte você não tem interesse em receber o meu leite, você tem que manifestar essa recusa. A dispensa e a recusa também seguem a boa-fé objetiva. Se por anos e anos e anos eu estou te fornecendo leite, você está me pagando por aquele leite, e de uma hora para outra, ou de um mês para o outro, você não quer mais aquilo, a boa-fé, a informação, a cooperação, a lealdade entre as partes exige, e o artigo 432 também, que essa recusa, que essa dispensa, ela ocorra em tempo hábil. Do contrário, o contrato está valendo, que seja para aquele mês. E dali para frente, vamos pactuar, vamos manifestar de forma expressa que você não quer mais aquele produto. E aí a gente encerra o nosso contrato. Perceba no artigo 432 que não existem só contratos escritos. O exemplo que eu acabei de falar para vocês pode ser de um contrato que foi verbalizado. E que, nesse caso, a recusa e a dispensa, ela também exige uma sensibilidade e um tratamento legal nos moldes do artigo 432 e sua melhor interpretação. E o arrependimento e a retratação, como é que funciona? Eu ali na hora manifestei. Eu estou na loja comprando um produto. Olha, eu me interessei por essa roupa, eu me interessei por esse calçado, eu me interessei por esse artigo, vou levar. O camarada pega, leva para o caixa, embrulha, e na hora do caixa fala, olha, eu pensei melhor, não vou levar não. Não, a gente já tirou o produto, já está aqui no caixa, agora você tem que levar. A gente fez a proposta, né, o produto estava ali exposto ao público, você aceitou, pegou o produto, trouxe até aqui o caixa, agora você vai ter que pagar. Não, você ainda está no momento da formação do contrato, e ali não foi perfeito o negócio, porque, via de regra, a tradição das coisas no direito civil e dos bens móveis é com a transferência ali e a tradição. Produto para cá, dinheiro para lá. Se você ainda não pagou, até o momento que você chegar no caixa e se arrepender, esse arrependimento teu é eficaz. Essa retratação tua ela é possível e você não é obrigado a levar o produto. Da mesma forma, se eu estivesse te fazendo uma oferta pelo WhatsApp, olha aqui, eu tenho um celular muito novo, um celular muito bom, eu comprei, mas não usei, está aqui, é um iPhone, é um Galaxy, ele está aqui na caixa, você pode ver que ele está novo, estado de zero, um novo desse na loja é R$3.000, eu estou te vendendo aqui por R$2.000, e aí? Aí você na hora, ali na empolgação, poxa, R$2.000, segura para mim, eu tenho interesse sim, eu quero, vou comprar. Pô, vendido, né? Oferta mais aceitação. Mas na mesma hora, de forma imediata, poucos minutos depois, olha, Cícero, eu pensei bem, não vai dar para ficar com o celular, não. Olha, pensei melhor, não quero. Se for ali, naquele momento, de forma quase que imediata, quase que instantânea, esse teu arrependimento, essa tua retratação, ela não vai te vincular ao contrato. E, nesse sentido, artigo 433. Considera-se inexistente a aceitação
se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Então, se de uma forma quase que imediata ou ainda no chamado tempo hábil, você desistir, se arrepender, se retratar, isso é possível. Lembra do exemplo que eu acabei de falar? Você na loja, chegou na hora de pagar, você falou, não quero mais. Isso é possível. Não é possível isso numa lanchonete. Você pediu, consumiu, na hora de pagar, olha, pensei melhor, não queria esse sanduíche. Não vai botar o sanduíche ali para fora, pelo amor de Deus. Não tem como. Ali você tem que pagar, porque você já consumiu. Agora, na loja, o produto está embalado, está novo, pode ser vendido, não teve prejuízo para ninguém. Aquele arrependimento teu é eficaz. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos, desde que a aceitação é expedida, exceto. No 434, vão ter situações semelhantes ao 433. Manifestei que eu queria sim o produto, que o serviço, mas, num tempo hábil, me arrependi. Imagina que as compras feitas pela internet, no Código de Defesa do Consumidor, eu tenho 7 dias para me arrepender. Se o produto chegar, eu abro o produto, manuseio o produto, mas eu penso melhor e falo, não quero não. Eu tenho 7 dias para me arrepender e devolver o produto, em perfeitas condições. Imagina se eu faço essa compra pela internet, o produto ainda nem chegou e eu vou lá e falo, olha, não quero mais o produto. Ah, mas teve oferta e aceitação. Teve oferta, teve aceitação, mas o Código de Defesa do Consumidor me garante que na compra feita à distância, e a internet encaixa nisso, os contratos virtuais encaixam nisso, eu tenho direito de arrependimento. Quando eu recebo o produto, eu tenho 7 dias. Imagina se eu ainda nem recebi o produto. Se eu não posso desistir, posso sim. Não quero mais, não precisa nem me enviar. Esse arrependimento, ele é eficaz, conforme vocês vão ver no artigo 434, e casando ele com o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre a venda à distância, ou venda entre ausentes. Para encerrar o terceiro bloco e a aula de hoje, formação dos contratos, local do contrato e uma regra geral. O contrato considera que o local do contrato é o local onde ele foi proposto. Mas isso não retira as regras do Código Civil e nem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá. Reputar-se-á celebrado o contrato no local em que foi proposto. Regra. O local do contrato, o local onde um contrato vai ser discutido, não é onde ele foi aceito, é onde ele foi proposto. Então, isso vale aí, por exemplo, entre empresas. Se você quiser discutir aquele contrato, não é no domicílio do aceitante, mas sim do proponente. Essa é uma regra geral. Tem exceção para ela? Tem. Como, por exemplo, o artigo 78 do Código Civil, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. É muito comum que as últimas cláusulas ou a última cláusula de um contrato fale, em caso de qualquer divergência, dúvida, discussão, elege-se a comarca de Belo Horizonte para discutir esse contrato. Isso é válido. Ou ainda, como eu falei para vocês, no Código de Defesa do Consumidor, não importa que o contrato fale que ele vai ser discutido em Manaus. Se o consumidor é do Sudeste, o Código de Defesa do Consumidor facilita a sua defesa em juízo e ele pode trazer para o seu domicílio a discussão daquele contrato. Então, peço a atenção de vocês para tudo isso que foi exposto hoje. A matéria que está aí no Código Civil, trabalhada com vocês, de artigo por artigo, com breves definições, com alguns exemplos, o que nunca dispensa vocês da leitura da doutrina, e, em caso de dúvida, após assistir a aula, fazer o seu caderno e voltar na gravação, após ler uma boa doutrina, caso vocês ainda tenham dúvida, estou à disposição de vocês. Via WhatsApp, via direct e pela própria plataforma do Aprendiz, tem um campo aí para vocês tirarem dúvidas, estou à disposição. Um bom final de semana a todos, um bom carnaval, cuidado aí com as aglomerações, fiquem com Deus, até semana que vem, e no mais, fui!